Meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal de Estudos Espíritas e faço um convite, a você que está aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal e passe então a participar dos nossos estudos a cada sábado. Gente, vamos sempre rogar a Deus, que enche o nosso lar, a nossa vida, com muita saúde, com muita alegria e com muita paz em nossos corações. Hoje o nosso estudo se refere à importância do uso adequado de nossa palavra. Porque é justamente a formulação de pensamento e a expressão do que formulamos pela palavra que nos distingue dos outros reinos. Então é importantíssimo que nós tenhamos a compreensão do quanto é importante aquilo que nós falamos, aquilo que nós expressamos no meio em que nós vivemos. Nós vamos iniciar o nosso estudo então com uma advertência muito própria de Joana de Ângeles a esse respeito. A nossa irmã diz assim: poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Então veja que a advertência de Joana de Ângeles já vem nos dizendo o quê? Que toda potencialidade do Espírito é preciso que nós tenhamos muita consciência para que a gente possa fazer o uso adequado. Então aqui Joana nos adverte com muita propriedade que a palavra, gente, pode construir, pode elevar, pode acolher, como a palavra, sim, pode trazer muito desequilíbrio a nós, aos outros, e pode causar realmente muito sofrimento. Então veja que essa potencialidade da fala é uma advertência que nos traz Joana de Ângeles, nos mostrando o quão é importante a nossa consciência no uso dessa potencialidade tão importante do Espírito. Mas é um engano pensar que essa reflexão seja algo de agora. Não. Essa reflexão, gente, do uso da fala, da palavra, ela vem desde o Cristo. Eu trouxe aqui 2 pontos do Evangelho de Jesus que vão ilustrar muito bem o quão essa reflexão é importante e o quanto ela é realmente muito antiga na nossa vida. Veja no Evangelho de Lucas 6,43, quando Jesus diz assim: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Veja essas colocações de Jesus. A boca fala do que está cheio o seu coração. Em muitos pontos do Evangelho, Jesus se refere ao coração do homem. O que isso quer dizer, gente? É aquilo que está mais no recôndito, que está mais guardado dentro de nós. Aquilo que realmente compõe o nosso bojo espiritual. Então, o Cristo é muito claro, não dá margem a nenhuma outra interpretação. Tudo que a gente fala, gente, é daquilo que está cheio o nosso coração. E se nós não expressarmos fielmente o que está dentro de nós, isso soa como hipocrisia. E também denomina uma falha de caráter muito grande, não é? Então Cristo já diz isso na sua época. O homem que tem um bom tesouro no seu coração, é daí que ele expressa tudo o que ele deseja. E não sai de um mau tesouro do coração palavras boas.
Então os Espíritos nos advertem e diz assim: da boca de um santo só sai coisas boas. É isso. Mas veja também a reflexão filosófica importante do apóstolo Tiago 3:2. Tiago diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Isso é muito profundo, gente. Nós já sabemos pela doutrina espírita que o espírito comanda o seu corpo. Quanto mais evoluído for o espírito, mais controle possuirá. Isso está dito aqui por Tiago, gente, que é a palavra de Jesus, escrita por esse apóstolo, e o Cristo diz isso, que se o homem não tropeça no falar, esse homem já é perfeito e domina todo o seu corpo. O que quer dizer isso? Que quanto mais a gente evolui, mais a gente comanda nossas potencialidades, mais a gente comanda todo o nosso corpo, e em torno de nós passa a se irradiar uma vibração de mais bondade, de mais compreensão e menos julgamentos. Então, o homem de bem, aquele que está evoluindo espiritualmente, ele se abstém de estar julgando as pessoas. Então, a sua palavra, ela sai normalmente no sentido de confortar, de soerguer, de auxiliar, de compreender, e jamais para a maledicência, para o desequilíbrio de alguém, para humilhar quem já está em sofrimento. Por isso que se diz, e volto a dizer, da boca de um santo só sai o bem. A gente não enxerga, nem ouve de um santo, nem expressão que a gente enxergue negativa, muito menos a sua palavra não irradia nem desequilíbrio, nem maldade. Então, gente, essa é o início de nossa reflexão, para que a gente compreenda o quão é importante, não é? O espírito ir se melhorando intimamente, para que ele passe a expressar-se através da palavra da melhor maneira, como diz Joana, da forma mais consciente possível. Porque Joana adverte, do jeito que a palavra pode erguer e consolar, ela pode desequilibrar, armar o ódio e enlouquecer e fulminar alguém. Veja o quão grave, o quanto é importante essa advertência dos Espíritos. Eles dizem assim: fica assim fácil compreender que cada um de nós é identificado pelo que faz e pelo que expressa. Ninguém engana todo mundo por todo o tempo. Em algum momento, cai em contradição todo aquele que não expressa o que vai no seu íntimo. Olha aquilo que nós falamos. É preciso que haja um alinhamento. O espírito normalmente vai expressar aquilo que está no seu íntimo. Como dizia Jesus, no tesouro do seu coração. Então veja que o espírito, passo a passo, gente, é que vai evoluindo, não é? Aos poucos, nós vamos deixando os velhos hábitos, vamos realmente nos purificando de coração, e aí a nossa palavra começa a ser uma palavra de construção. Verdadeira, uma palavra de amor e de equilíbrio. Então, a palavra, ela é expressada de acordo com o que vai no nosso íntimo, no nosso coração. E aí eu fui buscar em Eclesiastes uma colocação muito importante que diz assim: os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Exatamente. Olha, veja como lá na época do Cristo, tudo isso já era trazido à tona e Jesus sempre ressaltando sobre o que há no interior de cada espírito. O que é que está dentro do nosso coração, se é um bom tesouro ou se é um mau tesouro. Então Eclesiastes aqui está muito claro,
Os defeitos aparecem no seu falar. Por quê? Porque o homem que tem os seus valores íntimos equivocados, naturalmente ele vai se expressar naquela maneira do que ele acredita. Por isso que diz aqui, é no falar que o homem se revela. Então perceba que quando você começa a conviver com algumas pessoas, naturalmente essas pessoas vão emitindo seus conceitos sobre a vida, sobre as pessoas. Se são pessoas que julgam bastante os outros, sua fala vai denunciar isso. Se ela tem valores equivocados, é uma pessoa muito preconceituosa, uma pessoa vingativa, naturalmente, suas expressões, sua palavra vai revelar aquilo que ele é no seu íntimo. Por isso que Eclesiastes diz assim, não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, porque na fala nós verdadeiramente nos revelamos. Dizemos a que viemos, é pela fala que a gente fala e diz o que é que nós sentimos intimamente, em que valores nós acreditamos, como nós tratamos as outras pessoas, são nos conceitos que a gente irradia através da nossa comunicação. Então, vem algumas recomendações aqui para o nosso dia a dia. É sempre necessário evitar a discussão. Olha o uso da palavra aí, gente. Se você fala e não foi entendido, silencie. Não se julgue covarde nem vencido. Somos vencedores quando divulgamos a paz pela nossa expressão. Fale só o que é bom e positivo. Eduquemo-nos interiormente. Para que a gente fale, gente, o que é bom e o que é positivo, o que é preciso? Que a gente se eduque interiormente. Que a gente possa começar a mexer com esses valores, a se melhorar intimamente, a começar a vivenciar melhores hábitos. Aí sim, começa a ficar o nosso progresso espiritual se expressando na nossa fala da melhor maneira. Então, com esse estudo, é preciso que cada um de nós, eu, vocês que estão agora assistindo e ouvindo esse estudo, é fundamental que nós façamos uma reflexão profunda e verdadeira. É preciso que a gente se questione assim: qual tem sido o efeito de nossa palavra nos ambientes por onde transitamos? Gente, não é só abrir a boca e começar a falar. Se você quer melhorar-se como espírito, essa reflexão é fundamental. Qual o efeito de minhas palavras no meio em que vivo? Olha, sem perceber, nós podemos estar machucando alguém, reprimindo alguém, desestimulando. E esse é um alerta muito importante. A nossa palavra deveria ser no sentido inverso, de construir, de elevar aquela pessoa que está em necessidade, de dar uma orientação a quem mais precisa. Por isso que a reflexão é importante. Qual o efeito das minhas palavras no meio em que vivo? É preciso ter essa coragem. No meu ambiente familiar, o que é que eu digo no meu ambiente familiar e qual a repercussão que a minha fala está gerando? Porque, gente, a palavra é vida. Tudo que nós expressamos gera impacto em nós ou nos outros positivamente ou negativamente. Então, essa indagação é importante. Qual é o impacto, qual a consequência no meio em que eu vivo, casa, escola, trabalho, em qualquer ambiente, aquilo que eu expresso, qual o efeito que está gerando? Não vamos nos enganar, sempre tem alguém se espelhando em nós. Então é por isso que quando o Espírito vai se educando, a sua fala também vai suavizando, mas não é no tom de voz. Sua fala vai suavizando naquilo que expressa.
Não importa muito se o tom é alto, se o tom é baixo, se o tom é médio. O que é importante é o conteúdo daquilo que nós expressamos através de nossa palavra. E aí os Espíritos nos indagam assim: qual comunicação estamos realizando? Sua palavra expressa maledicência, pessimismo, queixas recorrentes, desânimo, crítica contundente. É preciso ter coragem de examinar isso. Será que em algum momento a nossa palavra não está se enquadrando nessas colocações negativas? Por outro lado, sua palavra expressa amor, compreensão, acolhimento, otimismo, alegria e tudo aquilo que irradia boas vibrações. É preciso saber se no nosso dia a dia a nossa palavra está expressando tudo isso aqui que é de bom e de positivo para o nosso progresso espiritual. Então, com esse exame, nós vamos perceber exatamente os pontos em que nós precisamos melhorar intimamente, para que possamos acompanhar aquilo que dizia Jesus. Será que o nosso coração tem um bom tesouro? Será que intimamente nós estamos realmente em paz, em equilíbrio, sintonizando com o bem, para que a nossa fala seja positiva? Essa é uma boa reflexão. Dizem os Espíritos: não nos enganemos. Somos responsáveis por todas as construções que realizamos em nosso íntimo e no mundo interior das outras pessoas também. Olhe, é importantíssimo a gente entender isso. A nossa palavra, gente, ela pode estar carregada de vibrações muito boas, como carregada de vibrações muito negativas. E à medida em que nós falamos, nós vamos levando à casa mental das outras pessoas aquilo que nós desejamos. Por isso que os Espíritos advertem: nós somos responsáveis pelas construções mentais em nós e que causamos nos outros. Então, gente, a palavra-chave é educação do espírito. Eles dizem assim: trata-se de educar a palavra e de educar o nosso pensamento. À medida em que nós vamos nos educando espiritualmente, a sintonizando com o bem, seguindo o nosso grande modelo e guia que é Jesus, não vamos ter a mínima preocupação. É o que dizia lá em Tiago, no Evangelho de Jesus, palavra de Jesus: se o homem não tropeça ao falar, esse homem é perfeito. No entanto, se isso não é a nossa realidade, nós então temos um longo caminho a percorrer, nós já sabemos disso, mas é preciso que a gente ore e vigie as nossas formulações de pensamento e todos os conceitos que nós expressamos nas diversas situações que a vida nos oferta. Normalmente, nós somos no nosso dia a dia chamados a nos posicionar. E não vamos esquecer, gente. Nós vamos expressar, nós vamos espelhar na nossa fala tudo aquilo que está cheio o nosso coração. Então, espero que tenhamos gostado dessa reflexão e vou finalizar com o tema do nosso estudo, que é uma frase de Chico Xavier: se sua palavra não for construir, silencie, é melhor. Então, que Deus nos abençoe. Se gostaram do nosso estudo de hoje, deixe aqui o seu legal, o seu joinha, isso nos fortalece. Agradeço, a divulgação que vocês estão fazendo. Mais de 1000 pessoas já se inscreveram no canal, estamos caminhando. Outros corações estão tendo acesso. Peço também, durante a semana, se comuniquem, escrevam no nosso canal. Deixe aqui sua impressão do nosso estudo, ou se tiver dúvida, deixem também. E assim, gente, Deus vai permitir e nós estaremos então juntos no próximo sábado. Paz e luz a todos.